Olá pessoal, tudo bem com vocês? O material para a nossa aula de hoje já está organizado? Então corre aí e prepara todo o material. Em nossa última aula, falamos sobre célula, que ela é a menor parte dos seres vivos, com forma e função definidas. Por essa razão, afirmamos que a célula é a unidade estrutural dos seres vivos. Vimos também que as células são responsáveis por carregar o material genético que irá nos dar características físicas. E falando em características físicas, você sabe o significado de miscigenação? Vocês já devem ter ouvido falar que o Brasil é um país miscigenado. Isso se deve à nossa formação de povo brasileiro. E é justamente sobre esse assunto que iremos falar em nossa aula de hoje, articulando os componentes curriculares de Geografia, História e Língua Portuguesa. Os principais grupos étnicos que contribuíram na formação do povo brasileiro foram os indígenas, nativos e primeiros habitantes, os brancos, europeus de Portugal, os primeiros colonizadores, e os negros, africanos escravizados trazidos à força. A partir da segunda metade do século XIX, imigrantes europeus e asiáticos vieram para o Brasil trazendo seus hábitos e costumes, que acabaram sendo incorporados à cultura brasileira. Descendentes de todos esses grupos étnicos formam o povo brasileiro. Observem só essas fotografias. Na primeira, nós temos uma criança na aldeia Ialapiti, no Parque Indígena do Xingu, no estado lá do Mato Grosso. Ao centro, nós temos uma criança em São Paulo, no estado de São Paulo. E logo aqui, no final, nós temos uma criança na comunidade quilombola de Macuco, no município de Minas Novas, no estado aqui de Minas Gerais. Então, pessoal, essas três crianças representam bem a nossa miscigenação do povo brasileiro. Porém, pessoal, essa miscigenação cultural não aconteceu de forma pacífica. Os povos indígenas e os africanos sofreram violências provocadas pelos colonizadores europeus, que procuravam impor sua cultura sobre eles. A falta de tolerância em relação a outras culturas não ocorreu apenas no passado. Atualmente, há muitos exemplos de preconceito racial e religioso no Brasil, que são sinais de intolerância em relação ao diferente. Por isso é importante estar atento para não desrespeitar práticas, escolhas, falas, costumes ou características diferentes da sua. Quando os portugueses chegaram às terras que formariam o Brasil, calcula-se que havia aproximadamente 5 milhões de indígenas de diferentes povos. Quanto mais os portugueses avançavam para o interior, ocupando terras, mais conflitos ocorriam com os povos indígenas. Nesse conflito, milhares de pessoas morreram e alguns indígenas foram dizimados. Outros, para fugirem do massacre português, se deslocaram do litoral para o interior do país. De acordo com o censo demográfico, em 2010, a população indígena no Brasil era de 896 mil habitantes. E desse total, 517 mil vivem em terras indígenas. Então, pessoal, da quantidade de povos indígenas que tínhamos na chegada dos portugueses para o que nós temos hoje é muito pouco. Praticamente, nós temos vários povos indígenas que sumiram do nosso país. Observe o mapa a seguir. Nele, vamos observar a distribuição de terras indígenas em 2016. A legenda do nosso mapa, o que está de amarelo,
são as terras indígenas tituladas, ou seja, as terras que são registradas oficialmente no Brasil. Observem, pessoal, que a maior quantidade de terras tituladas ou registradas, elas se encontram lá no norte do Brasil, não é verdade? Que é ainda onde nós temos mata, né? Na nossa região, aqui na região sudeste, na região sul, na região nordeste, como não existe, quase não existe matas, a quantidade de terras é muito menor do que as terras que nós temos lá. E quando tem, são terras bem pequenas, são espaços pequenos, né? Nesse mapa aqui, se a gente comparar com o mapa anterior, ele mostra a distribuição das florestas no Brasil. Então é justamente onde nós temos as florestas que nós encontramos essas terras indígenas. Mas se pensarmos, pessoal, que quando os portugueses chegaram, todo o território brasileiro era ocupado por populações indígenas e hoje nós vemos que existem poucos locais, a gente consegue ter uma noção do tanto que a população indígena no nosso país diminuiu. Ainda hoje, ocorrem muitos conflitos entre indígenas e não indígenas no Brasil. Muitos povos indígenas tentam, com o apoio de órgãos como a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, garantir a posse de suas terras. As influências indígenas deixaram sua marca, em especial na música brasileira, na culinária, nas festas populares, no artesanato e na língua, mesmo com a diminuição gradativa e preocupante de sua população, desde a chegada dos europeus em 1500. Os negros africanos foram escravizados e trazidos à força para o Brasil, e a partir do século XVI, para realizar trabalho escravo em diferentes atividades econômicas. Por mais de 3 séculos, cerca de 4 milhões de africanos, entre homens, mulheres e crianças, chegaram ao Brasil. A contribuição da África para a riqueza da cultura brasileira é enorme. A cultura africana está presente em nossa comida, em nossa religião, música e arte, entre outras. Veja no mapa quais foram as áreas de aprisionamento de diferentes povos na África e quais foram os principais portos e áreas de chegada desses povos no Brasil. Nós damos o nome, pessoal, a esse movimento da saída dos povos lá da África vindo para o Brasil de diáspora, tá certo? Então vocês vão ouvir muito esse termo ou essa palavra diáspora, que é justamente a saída do povo africano lá da África vindo para o Brasil. E olha só, nós temos aqui algumas regiões como Senegal, Gâmbia, Nigéria, Congo, Tanzânia, Angola e os principais portos de chegada desse povo, desses povos foi lá no porto de São Luís, no Maranhão, lá no Recife, em Salvador, na Bahia, no Rio de Janeiro. Então, assim, esses locais eram os locais que concentravam a chegada. E uma coisa muito importante, pessoal, o estudo da nossa memória africana, né? Como esses povos vieram trazidos para o Brasil, nesse percurso, sua identidade meio que foi perdida. Eu, por exemplo, sou descendente de africano, mas eu não consigo te dizer se os meus antepassados vieram da Nigéria, vieram do Congo, vieram da Tanzânia ou vieram da Angola, por conta justamente desse apagamento de memória cultural, e nós precisamos resgatá-la aos poucos. Pessoal, uma outra coisa muito importante que nós precisamos saber, na época da diáspora, vários reis, rainhas, príncipes, princesas lá da África foram trazidos como escravos para o Brasil. Então, assim, não foi só, às vezes, foi só o povo africano, às vezes a gente fala isso, e assim, pessoas de
alto escalão ou pessoas que tinham um posto muito grande na África vieram para o Brasil como escravo. Então, a gente resgatando as nossas memórias, sei que nós não iremos conseguir, mas você aí em casa, você pode ser descendente de um rei africano, tá certo? Então, pessoal, moleque, quiabo, fubá, caçula, angu, cachaça, dengoso, quitute, birimbau e maracatu, todas essas palavras do vocabulário brasileiro têm origem africana ou referem-se a alguma prática desenvolvida pelos povos africanos que vieram para o Brasil durante o período colonial e imperial. Elas expressam a grande influência africana que há na cultura brasileira. Vocês conhecem a Festa do Congado aqui em Uberlândia? Registrada como um patrimônio imaterial, a festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito de Uberlândia começa em meados do mês de agosto, quando são iniciadas campanhas e ensaio para a realização da festa, até o início do mês de outubro. Observem comigo, pessoal, algumas fotos sobre esse movimento lindo que ocorre em Uberlândia. Na primeira imagem, nós temos ali o que nós chamamos de movimento de resistência cultural, aonde os ternos se encontram reunidos lá em frente à Igreja do Rosário. Na segunda foto, nós temos o casal de rei e rainha perpétua aqui de Uberlândia, o senhor José Rodrigues e a dona Darcy Ferreira Rodrigues, que são eleitos o nosso casal de rei e rainha. Dos povos europeus, os portugueses foram os que mais participaram de forma mais efetiva na composição da população brasileira. Durante o período em que o Brasil foi colônia de Portugal, de 1500 a 1808, os portugueses vieram para o Brasil com a finalidade principal de ocupar o território brasileiro. Além dos portugueses imigrantes vindos de várias partes do mundo, também contribuíram para formar o povo e a cultura do Brasil, trazendo novos hábitos, palavras, ritmos musicais, comida, festas e tipos de construção. Observem nas fotografias a seguir alguns pratos típicos dos países de origem dos principais grupos que migram para o Brasil. Nós temos lá a nossa pizza, que veio da Itália. Nós temos a tradicional e deliciosa esfirra, quibe e tabule, que veio lá da Síria e do Líbano. Nós temos o sushi e sashimi, que vieram do Japão. E nós temos uma paella valenciana, que veio lá da Espanha, né? Comidas deliciosas, não é, pessoal? A miscigenação étnica acontece entre pessoas que não possuem as mesmas características de biotipo físico. Não devemos usar a palavra raça para se referir a este fenômeno, pois para os seres humanos só existe uma raça, a humana. Atualmente, prefere-se empregar o termo etnia para diferenciar os distintos grupos humanos. Para fins de estudo, a humanidade é dividida em 3 grandes grupos étnicos: brancos, negros e amarelos. Neste último estão incluídos os indígenas. Pessoal, em nossa última aula, acompanhamos com a professora Renata a leitura do livro Menina Bonita do Laço de Fita e foi muito legal. Hoje eu trouxe para vocês uma animação contada em uma outra perspectiva, ou seja, através do olhar do coelho. Então vamos assistir?
crianças somos tão diferentes. Eu sou tão pretinha e você é tão branquinha. Ah, filha, tudo começou por causa de uma linda menina de laço de fita. Lá vem o pai com as suas histórias intermináveis de novo. Sempre que eu via a nossa vizinha, eu ficava fascinado com a sua cor tão pretinha, tão linda, tão diferente da minha. Tá na hora de dormir. Seus cabelos, eles eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra quando pula na chuva. Quando eu casar, eu quero ter uma filha linda e pretinha, que nem ela. Oi, coelho. Oi, menina bonita. Sempre que a gente conversava, eu imaginava como ela pode ser tão pretinha e eu tão branquinho. Um dia, decidi descobrir o segredo da menina. Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo pra ser assim tão pretinha? Deve ser porque eu caí em um balde de tinta preta quando eu era pequenina. É preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Logo percebi que aquela não era uma boa forma de ficar pretinho. Mas qual seria o segredo, então? Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo pra ser assim tão pretinha? Não sei. Acho que foi porque eu tomei muito café quando eu era pequenina. Não só a ideia fracassou, como eu passei a noite inteira acordado fazendo xixi. Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo pra ser assim tão pretinha? Deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando eu era pequenina. Mua! Ah, menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo pra ser assim tão pretinha? Deve ser... por causa da feijoada que a minha mãe está fazendo. Artes de uma avó preta que ela tinha. Foi aí que eu entendi o que a mãe da sua madrinha quis dizer. Eu já sabia.
É tudo uma questão genética. Pois é, meu filho. Porque a gente se parece sempre com os pais, com os tios, os avós e até com os parentes tortos. E se eu queria uma filha pretinha e linda, eu tinha que procurar uma coelha escura, como a noite, para casar. Coelha bonita do laço de fita. Qual é o seu segredo pra ser tão pretinha? Ah, pai, por favor, a história de novo não. Conselhos da mãe da minha madrinha. Pessoal, agora que vimos essas duas formas da mesma história, vocês sabiam me dizer qual a diferença entre elas? Se você falou a forma de narrar, você acertou. O livro que a professora Renata leu conta uma história em que há um narrador que conta a história do coelho e da menina. Esse narrador conta a partir de uma posição de quem conhece tudo, o que se passa até os sentimentos e pensamento dos personagens. Na animação, já é o coelho contando como se apaixonou pela menina bonita do laço de fita. Mas que história é essa de primeira e terceira pessoa? Então hoje vamos falar de primeira e terceira pessoa. Inicialmente, pessoal, nós temos que definir o que é um pronome, né? O pronome é uma classe gramatical variável, ou seja, ela flexiona-se em gênero e número. Ele tem a função de relacionar o substantivo a uma das três pessoas do discurso: quem fala, com quem se fala e de quem se fala, podendo ainda indicar a posse de um objeto ou sua localização. Os pronomes classificam-se em pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, indefinidos e relativos. Vamos nos ater hoje aos pronomes pessoais. Então observem aqui, pessoal. Os pronomes pessoais, eles podem estar no singular ou no plural. Vocês lembram que na aula passada nós fizemos a conjugação usando os pronomes pessoais? Olha só, na primeira pessoa eu tenho eu, na segunda, tu, na terceira, ele ou ela. Já no plural, a primeira pessoa se torna nós, a segunda pessoa se torna vós e a terceira pessoa se torna eles ou elas, ou seja, eu no singular, nós no plural, tu no singular, vós no plural, ele ou ela no singular, eles ou elas no plural. E esses pronomes, pessoal, são utilizados para substituir o nome. Por exemplo, ao invés de eu colocar o meu nome lá, Ronaldo, Ronaldo, não sei alguma coisa, alguma frase, eu vou colocar eu e vou escrever uma frase. Ronaldo está dando aula, eu vou substituir eu estou dando aula. Se eu tenho uma outra pessoa que está ministrando a aula, por exemplo, a professora Renata está ministrando a aula, em vez de eu falar a Renata está ministrando a aula, eu substituo pelo pronome ela. Ela está dando aula. Então, nós utilizamos os pronomes para substituir alguns nomes. Agora que entendemos o que é pronome, vamos aos textos literários. Os textos literários, basicamente, são produzidos em primeira ou terceira pessoa.
E se eu queria uma filha pretinha e linda, eu tinha que procurar uma coelha escura como a noite para casar. Observem, pessoal, que nessa frase aqui foi construída utilizando a primeira pessoa, ou seja, eu. Então podemos perceber que em toda a história da animação é o coelho contando a sua própria história. Logo, a história está em primeira pessoa. Ele que falou essa frase. E se eu queria uma filha pretinha e linda, eu tinha que procurar uma coelha escura como a noite para casar. E aí é que nós definimos como sendo um texto construído na primeira pessoa. Observem agora, essa frase já foi tirada do livro que a professora Renata leu. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, era que procurar uma coelha preta para casar. Aqui já é o narrador falando o que o coelho deveria fazer, e já não é mais o coelho falando o que ele deveria fazer. Então, olha só, aqui o narrador utiliza o pronome ele, ou seja, a terceira pessoa do singular. Sendo assim, quem nos conta a história é um narrador referindo-se a ele, o coelho. Anteriormente, nós tínhamos lá, e se eu queria uma filha pretinha e linda, eu tinha que procurar uma coelha escura como a noite para casar. O eu nos reflete, nos mostra que o texto foi escrito na primeira pessoa. É o coelho falando o que ele deve fazer. Já na outra frase, nós temos, e se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, era que procurar uma coelha preta para casar. Aí já mostra o narrador falando o que o coelho deveria fazer. E aí, pessoal, nós podemos notar a diferença entre um texto em primeira pessoa e um texto em terceira pessoa. Vocês podem olhar alguns livros que vocês têm em casa, alguns textos que vocês têm em casa e fazer esse exercício. Será que esse texto está escrito em primeira pessoa ou ele está escrito em terceira pessoa? Qual será? E aí a gente consegue visualizar o que nós mostramos aqui nesses dois modelos que apresentamos para vocês. Então, pessoal, para ajudar vocês nesse exercício do que é um texto em primeira e um texto em terceira pessoa, é importante que vocês fiquem atentos. Narrador na primeira pessoa é quando o narrador participa ativamente dos fatos narrados, podendo ser ou não ser protagonista da história. Narrador na terceira pessoa, nesse caso, o narrador funciona unicamente como um observador da história. O preconceito étnico no Brasil ocorria e ocorre de várias maneiras. Um exemplo era o da crença de que apenas a cor de pele clara e o cabelo liso eram traços físicos bonitos e que deveriam ser valorizados. Outra forma de preconceito era considerar a religião e cultura dos povos indígenas e africanos inferiores a outras culturas. Ideias e práticas preconceituosas como essas são combatidas por movimentos sociais que lutam para defender a história e a cultura, além da aprovação de leis que ajudam a população a ter melhores condições de vida. Anotem todas as dúvidas para tirar com o seu professor de forma presencial, faça as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e tenham uma excelente semana. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.